está bem, assim, de memória, não está das melhores, mas pode te dar muita informação. Coisas que eu, por exemplo, não teria. Tem um colega seu, não sei se vocês estão fazendo em conjunto, é grupo? Sim, são 3 pessoas. Eu tenho um colega seu que me ligou algumas vezes, mas num momento que eu estava completamente tomado de trabalho e não pude atendê-lo. E falei com ele, o André te responde isso muito melhor. Não sei se ele ouviu o André. O André anda muito doente já há muito tempo e teve uma crise de angina aí há uns 10 dias, 15 dias. Ficou internado, inclusive, no Felício Veloso, mas está se recuperando. Mas então é isso. Outros grupos, eu fiz uma breve pesquisa na internet, da PUC. Tem algumas pessoas na PUC que também estão em paralelo. Eu sou da UNA, a faculdade aqui de cima. Esse que me ligou era da PUC. E eu não sei há quantas anda o trabalho desse já foi completado, que foi em 2010 que eu vi essa pesquisa. Tá certo. Então eu não sei se eles foi concluíram o exatamente no ano projeto. passado que ele me ligou. Então, para começar, queria que o senhor falasse seu nome, sua idade, o que o senhor fez, onde trabalhou, qual que era a sua atuação na TV Itacolomi. Tá, podemos começar? Podemos, à vontade, muito tranquilo. Sebastião Martins, 70 anos, estou fora de jornal, já tem jornal, TV, rádio, já tem 20 anos que eu não vou à redação do jornal, mas continuo escrevendo no jornal hoje em dia, faço uma crônica diária. A Itacolomi foi um curto período na minha vida profissional. Eu tenho mais de 40 anos de profissão, 45, 46 anos de profissão, e a Itacolomi não chegou a 2 anos. Eu fui para lá primeiro para fazer um programa semanal, participar de um programa semanal como jornalista, entrevistador, embora o programa tivesse música também, era um programa bem inovador até na época. A gente trazia cantores, compositores e tal. O programa era sexta-feira à noite e até quase meia-noite, tinha uma audiência brutal na época. A Itacolomi dominava o mercado. A gente chegava a 80% de audiência, era uma coisa maluca. E logo depois veio o convite do André Carvalho, que foi o idealizador e o implantador da Universidade Popular da Manhã, para que eu apresentasse alguns programas e produzisse outros programas e os meus. Eu nunca tinha tido experiência em televisão antes desse programa noturno que chamava Sérgio Bittencourt, Obrigado. Mas encarei o desafio e aprendi a ser redator e produtor de programas por um tempo pequeno. A TV ficava no ar, se não me engano, entre 9 e meio-dia. Acho que era isso. Tem tantos anos que a memória já não está a mesma coisa. Eu fazia um programa de jornalismo, um programa de música, fazia entrevistas, um programa de entrevista em que eu ouvia artistas, compositores, jornalistas, escritores e tal. E foi um programa muito interessante, apesar da pobreza de meios. A gente tinha um estúdio só, 2 câmeras, às vezes 3 câmeras, daquelas imensas que não podiam se movimentar muito, mas tínhamos um excelente diretor de TV, chamado Clóvis Prats, que está por aí, extremamente criativo, e outros 2 diretores de TV também que nos ajudavam muito. Os programas duravam 30, 40, às vezes 50 minutos. Para quem não tem muita voz como eu, era um desafio enorme, porque no meio do caminho, de repente, aconteceu uma vez de acabar a voz. E os diretores de TV estavam distraídos, os câmeras distraídos. Ele deixava a câmera parada lá, o diretor de TV ia movimentando uma ou outra, e da sala dele ele não via o que estava se passando
com o apresentador. Eu fazendo sinal para cortar, que a voz estava indo embora. No final eu tive que fazer até o final. Encerrei o programa e prometi a mim mesmo que eu não faria televisão mais nunca. Televisão nunca foi o meu negócio. Meu negócio sempre foi jornal mesmo. Mas enfim, continuei até uma certa altura. Depois fui demitido num determinado momento da TV e da Universidade Popular da Manhã e do tal programa que já estava terminando também. Eu não sei exatamente as razões, mas me parece que houve interferência do então chefe da Polícia Federal em Minas, Coronel Armando Amaral, que me odiava, tinha ódio de mim. Ele falou isso comigo. Questão pessoal, não era por causa da Política, ditadura? política. Não era questão pessoal, era questão política. Porque nesse programa noturno, a gente foi tomando liberdades e falando coisas, eu especialmente falava demais. Meus amigos da redação do jornal viviam me advertindo que eu estava indo além da conta. E eu fui mesmo. E um dia eu fui chamado, como editor do jornal, eu fui chamado à Polícia Federal para depor sobre uma matéria que a gente tinha publicado na editoria de Cidade. E esse coronel, que depois eu vim a conhecer em outras circunstâncias, me disse o seguinte, que se na época em que esse programa entrou no ar, se ele já fosse o chefe da Polícia Federal, ele teria tirado a TV do ar e me prendido. Isso no inquérito, lá no interrogatório. Porque ele tirava as filhas dele da sala quando eu aparecia e mandava entrar. Bom, acho que por aí dá uma introdução. Com certeza. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, o que você fazia antes da TV? Jornal e rádio. Eu trabalhava nessa época no Jornal do Estado de Minas, que era dos Diários Associados, e fiz rádio na Guarani. Na Guarani eu fazia um comentário internacional. Na época eu era editor internacional do Estado de Minas e fazia um comentário internacional toda manhã na Rádio Guarani. Depois eu fui editor de cidade do Estado de Minas. Passei pela publicidade e aí veio o momento da televisão. Esse programa da noite que a gente fazia, o André também participava. Aliás, foi ele que me convidou para integrar a equipe do programa. Eu tinha dor de cabeça toda sexta-feira quando eu saí de lá, meia-noite, quando eu saí 11h30, meia-noite. A cidade já estava dormindo naquela época, né? Menos quem estivesse vendo o programa. Eu saía com uma dor de cabeça mortal, porque eu ficava muito tenso na frente da televisão, com a preocupação de não errar, aquela coisa de inexperiência mesmo, porque era para mim um veículo completamente novo. Jornal, para mim, tudo bem. Eu comecei em jornal, na verdade, com 12, 13 anos, lá na minha terra. Eu era editor do jornal aos 12, 13 anos. Depois vim fazer vestibular, fiz vestibular de Direito, porque eu nem tinha ainda o curso de Comunicação. Um ano depois, eu acho que se formou, montaram o curso de Comunicação na Federal. Então eu sempre mexi com a coisa escrita. De repente, aquela luz lá, a única coisa que eles me disseram é o seguinte: quando acender a luz vermelha, você olha para ela, você está olhando nos olhos das pessoas. Foi a lição que eu tive de televisão. E falava coisas muito duras, olhando para os olhos das pessoas, né? É isso que eu acho que o coronel ficou com ódio. Mais uma questão. Como é que era organizado, pautado, por exemplo, a Universidade Popular da Manhã, que durava 4 horas, né? Era um período matutino. Foi uma iniciativa inovadora no Brasil, não só fazer uma televisão com esse objetivo, chamado Universidade Popular da Manhã, que era um título muito legal, por sinal, o horário matutino, que a maioria das emissoras, ou quase todas as emissoras, não entravam no ar antes do meio-dia. Aqui em Belo Horizonte, não existia televisão